estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje falando sobre cirurgia plástica em adolescentes, onde a busca tem sido cada vez maior. E agora nós vamos conferir uma enquete que foi feita pela nossa repórter Bárbara Vinagre, que foi até as ruas saber qual a opinião das pessoas em relação à cirurgia plástica em adolescentes. Necessidade ou vaidade? Vamos conferir. Dona Lourdes, se o Rony chegasse para a senhora falando que queria fazer uma cirurgia plástica, a senhora ia apoiar? Não, só se ele tivesse algum problema de defeito, que ele quisesse tirar, mas para outras coisas não. E Rony, você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? Não sei, eu já vi no nariz, eu já vi mulheres que ficaram bonitas, velho. Sim, ela tá perguntando assim, por quê? Tu é perfeito, mano. Não, eu acho que depende de como o médico mostraria, né, como é que ia ficar a cirurgia. Qual que é a tua idade? 20. Você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica? Olha, eu morro de medo de cirurgia. Mas se eu não tivesse, eu tiraria colote. Você faria uma cirurgia plástica? Não, A senhora tem filhos? tenho. De qual idade? Um de 18, um de 24 e um de 21. Se algum deles chegasse para a senhora pedindo para fazer uma cirurgia plástica, a senhora seria a favor? Não. Qual o motivo? Devido à sequência, né? Eu acho que é mais arriscado a cirurgia plástica. Eu acredito que seja mais arriscado. Eu, com a minha família, nós somos muito democráticos, né, nessa situação. Eu não tenho, digamos assim, preconceito com nada quanto a isso. Seja o meu filho, seja a minha filha, caso eles queiram fazer, se quisessem fazer ou queiram fazer, é da vontade própria deles. A senhora tem filhos? Tenho. Qual a idade do mais novo? Já tá com 28 anos já. Se ele chegasse para a senhora na adolescência e falasse que queria fazer uma cirurgia plástica, a senhora aceitaria? Na adolescência, não. Não. Depois dos 18 que ele verificasse bem, que ele quisesse mesmo, aí poderia, né? Antes não. Não, antes não. Olha, eu acho que cirurgia plástica é uma decisão muito forte que você toma sobre a sua vida, né? Então, eu acho que a pessoa tem que primeiro se conhecer mais antes de procurar modificar o corpo dela. Muitas vezes não é algo reversível, né? Então, eu sou meio contra porque esses adolescentes, pra mim, eles são muito novos pra decidir alguma coisa, né? E na adolescência é uma fase que você é muito influenciado assim pelo meio em que você tá. Então eu esperaria pra ter mais de 18 anos pra poder fazer uma cirurgia plástica. Doutor Israel, a gente pode perceber que algumas pessoas são contra, outras são a favor. Você concorda com essa opinião dessa última moça que disse nessa questão as pessoas são muito influenciadas umas pelas outras? Essa daí foi uma das melhores opiniões. A influência que os jovens têm, influência em relação à mídia, à internet. Então, assim, o adolescente muitas vezes, por essa instabilidade, por essa imaturidade, ele é fã do Justin Bieber, é fã da Miley Cyrus, e aí ele diz, eu quero ter o rosto do meu, né, meu ídolo, e aí fica com essa história. Então, assim, é uma questão de maturidade. Então, assim, a maioria das pessoas aí falou que é contra e que não deixaria. Mas então a gente tem que entender o seguinte, que a cirurgia plástica, ela nem sempre é por uma questão somente de vaidade, somente por uma questão estética. Ela também pode ser por uma questão funcional. Então, isso deve ser bem avaliado, deve ser consultado um cirurgião plástico credenciado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você tem que ter certeza que o médico que você está consultando é um cirurgião plástico. Né? E aí ele vai dar essas orientações, vai poder avaliar a questão da maturidade, da ideia desse adolescente, a necessidade realmente da cirurgia e orientar o que vai ser feito no antes, no durante e no depois. Isso daí é o mais importante. Você falou também dessa questão de recomendado ser a partir dos 18 anos. Existe a possibilidade de uma pessoa desejar, mesmo contra essa idade que é recomendada, o que pode estar causando para a pessoa que realiza esse tipo de procedimento num tempo que não é o correto? Bom, no caso, como eu já havia falado, a rinoplastia, que realmente traz uma dificuldade funcional, uma dificuldade respiratória, que pode atrapalhar na prática de esportes, pode atrapalhar no sono, pode atrapalhar também na evolução na escola. Então, isso daí tem realmente indicação de correção.
E as adolescentes que realmente apresentam hipertrofia mamária, que apresentam uma mama muito grande, que podem trazer problemas na coluna, diversos problemas. Além da coluna, realmente, como eu já havia falado, o ferimento que é causado pelo sutiã. Então, nesses casos, realmente a gente percebe a necessidade de uma cirurgia fora desse período que a gente acredita e a gente determina que seja o ideal. Mas aí, a partir dos 18 anos, você tem autonomia, você pode escolher o que você quer da sua vida e pode decidir. E vamos usar agora a nossa tela interativa, onde a gente tem alguns mitos e verdades relacionados a essa questão de cirurgia plástica. Aqui na nossa região não é muito frio, mas o inverno é a melhor época para a realização de algum tipo de cirurgia? O inverno aqui em Manaus, na região amazônica, já é um mito, né? Isso. Nunca existiu. Então, realmente, o inverno nas regiões que tem inverno, né? É uma época boa, realmente é uma época que cresce muito a cirurgia plástica. Por quê? Porque a maioria das cirurgias, como lipoaspiração e cirurgia de mamas, ele requer que você fique com uma malha compressiva. E essa malha, ela realmente esquenta. Na nossa região, os pacientes têm que se virar e conseguir um ar-condicionado. Ficar no ar-condicionado e tentar se adequar. Mas, realmente, no período do inverno, aumenta muito o número de cirurgias. Não é a nossa realidade, mas... Por conta dessa malha. Essa é uma das indicações. E agora a questão da celulite, ela some realmente com a lipoaspiração? A lipoaspiração, quando é feita no culote, né, região glútea, ela pode até trazer uma diminuição da celulite, se for um grau muito avançado de celulite. Mas sumir realmente não some. Pode ter uma melhora no aspecto da pele, no relevo da pele, mas sumir não. É um processo realmente inflamatório do tecido celular subcutâneo. Precisa de tratamentos complementares adicionais aí para melhorar esse aspecto da pele. É importante nessa questão também da ida médica, porque algumas pessoas acompanham algumas revistas e acabam comprando determinados cremes que causam algum efeito nessa questão da celulite? Alguns cremes sim, alguns cremes eles melhoram o aspecto da pele, regularizam a pele, diminuem o processo inflamatório, mas a maioria realmente sumir totalmente não. Atividade física, uma boa hidratação, evitar refrigerantes, evitar bebidas com gás, isso daí realmente é o que vai ajudar em alguma coisa. E a questão agora do fumo, ele aumenta o risco da necrose? Sim, sem dúvida. A necrose é a morte do tecido por falta de sangue e de oxigênio. O fumo, de uma forma geral, ele prejudica o organismo num todo, né? Na cirurgia plástica, nós temos que ficar sempre atentos, questionar se o paciente fuma, se ele é tabagista, quantos cigarros ele fuma, por quê? As artérias vão estar comprometidas, as arteríolas, toda a vascularização vai estar comprometida. E a chance de complicação pós-operatória e a chance de necrose de tecidos é muito grande. Então, cirurgias de face, cirurgias no abdômen, abdominoplastia, a gente tem que ter um cuidado mais do que redobrado no caso de pacientes fumantes. E o nosso prótese de mama deve ser trocada a cada 10 anos, isso é mito ou verdade? Sim, a prótese de mama, ela durante muito tempo ela foi condicionada a ser trocada a cada 10 anos. Como as próteses nos últimos anos elas se desenvolveram muito e elas são revestidas por várias camadas, orienta-se agora que os pacientes façam acompanhamento com cirurgião plástico a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos nós temos a data de colocação da prótese, 10 anos depois nós temos que chamar o paciente para fazer uma reavaliação. Essa reavaliação vai ver se a prótese está íntegra, se ela teve alguma ruptura, se há algum vazamento, alguma coisa assim. Então, dependendo da necessidade, a partir desses 10 anos a gente tem que fazer uma avaliação constante para saber se há necessidade da troca. Essas próteses modernas, elas estão em avaliação mais ou menos aproximadamente 10, 15 anos para avaliar a possibilidade de troca. Entendi. Vamos para a nossa última tela interativa, que é a hidrolipo. Pode ser feito com anestesia local? É menos arriscado? Bom, a hidrolipo é uma lipoaspiração, só que ela é feita com anestesia local e o paciente fica acordado. Às vezes pode ter sedação, às vezes ele pode ficar acordado. Não posso dizer que ela é menos arriscada. São técnicas anestésicas diferentes e técnicas cirúrgicas diferentes. A lipoaspiração ela vai ser realizada, a anestesia é local, ou seja, vai depender do acompanhamento. O que nós temos de problemas com a hidrolipo e com a anestesia local é que muitas vezes o paciente faz em consultório, em ambiente que não tem todos os recursos para reanimação, porque o anestésico local ele pode causar uma intoxicação séria, grave e pode causar parada cardíaca e parada cardiorrespiratória.
Então, às vezes, o período de absorção máximo, o pico máximo de ação desse anestésico local ocorre 8 horas depois de ter sido injetado no corpo da paciente. E muitas vezes ela já fez o procedimento e já está em casa, ela não está em observação no hospital. E aí, nesse momento, em casa, ela pode ter uma complicação e ter uma parada cardíaca. Então, é possível ser feita? É possível, mas tem que ter todo um protocolo, todo um procedimento de acompanhamento da paciente e observação no pós-operatório. Doutor Israel, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui ao Estilo de Vida. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um conselho para os adolescentes que hoje estão cada vez mais em busca de uma cirurgia plástica. Claro. Acho que os adolescentes, a maturidade, ela vem com o tempo, né? Eles estão em período de crescimento, às vezes realmente, como eu já falei, existem cirurgias que têm indicação de correção funcional, mas no geral você tem que estar bem informado, tem que conversar muito com seus pais e pedir, se for realmente necessário, pedir para consultar com um cirurgião plástico. Na dúvida, você pode consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br. Lá você tem a relação de todos os cirurgiões plásticos que são cirurgiões plásticos formados e fazem parte da sociedade. Você consegue descobrir isso pela regional, você vai lá, estado do Amazonas, seleciona, tem a relação de todos os cirurgiões plásticos para que você tenha certeza que está se consultando com um profissional formado e que tenha compromisso com o seu paciente. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, tenha um bom dia. Eu que agradeço. E muito obrigada também você que interagiu com a nossa produção. Lembrando, para rever nossas entrevistas e matérias, é só acessar youtube.com/canal Amazon Site. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Estilos de Vida.